Olá, alunos e alunas, espero que estejam bem, seguros e tranquilos. Eu queria iniciar essa aula primeiro com um breve comentário sobre a aula anterior, né? Eu pedi para vocês fazerem exercício relacionado às ODS. Eu não cheguei a comentar sobre as ODS, mas coloquei o link lá. Não se trata de discutir as ODS não é uma coisa tão sociológica, né? Mas é meio que uma obrigação de vocês conhecerem, saberem que existe isso, né? Então, naquele link, na apresentação das ODS, né, da forma como ela é feita, ela já é pensada para que o cidadão possa compreender autoexplicativo, né? Então, a ideia era que vocês, de maneira muito livre mesmo, pudessem associar o bem viver com o espírito das ODS, né? Então, felizmente a maioria compreendeu, né, o espírito do exercício. E eu acho que o que fica para vocês da ODS é saber, conhecer, saber que elas existem e que elas serão importantes até o ano 2030. A partir daí se desenhará alguma outra coisa, uma continuidade a ela, né? E é claro que tem muita coisa mudando hoje em dia. Uma das mudanças aí é que as ODS elas foram feitas de maneira colaborativa, o desenho dela foi feito já pensando na flexibilidade que a ODS, as ODS elas podem ser aplicadas em diferentes níveis, né? Até no nível local, nível de arte, nível de município. E, e a ideia é que também se trabalha com indicadores, né? Então, quando no campo de políticas públicas, essas coisas às vezes não são tão claras, tão objetivas, né? Mas elas são no seu conjunto, na sua estrutura, né? Elas têm que existir, né? Então, a questão da agenda política, do planejamento, para saber o que se pretende fazer, né? É como se você pretende fazer algo, você tem que medir a situação que era antes e aonde se chegará depois, ou aonde se chegou depois. E aí, quando você tem um plano de ação, como as ODS ela propõe, né? Você vai acompanhando, ver se as metas estão sendo alcançadas ou não, né? As ODS são um grande desafio para a nossa sociedade, né? Porque ao final das contas, as decisões que envolvem a implementação das ODS são decisões políticas também. E para que as decisões políticas aconteçam, precisa ter pressão social, amadurecimento da sociedade, mobilização, né? Então não é uma garantia realmente que elas venham a acontecer, mas por outro lado, só o fato de a ONU reconhecer tais objetivos, né, pensando o desenvolvimento não só no aspecto econômico, mas na questão da sustentabilidade, dos direitos, né, algo super importante. Isso vai dar um tom para as políticas no nível nacional e no nível local também. Por isso que é um negócio muito importante para vocês conhecerem que um dia isso vai ser uma fonte de referência para vocês justificarem uma política que vocês estão desenhando, falar, não, isso aqui está alinhado com a ODS, vem lá de cima, no plano maior, né? Então é isso, né? Eu queria fazer esse breve comentário, né? Então, elas têm muito a ver com o bem viver latino-americano, mas como eu falei na outra aula, a ideia do bem viver era muito moderna também, porque ela está dialogando com, com movimentos aí progressistas de igualdade de direitos de gênero, de inclusão social, de reconhecimento da diversidade cultural, novas formas de pensar a economia, né? Tudo isso está ligado com o bem viver, né? Então, eu peguei por amostragem, a maioria das pessoas conseguiu fazer bem essa conexão, beleza, era isso que nos interessava. Agora, sem perder mais tempo, na hora de hoje, a gente vai falar um pouco do Durkheim. Eu vou ser bem objetivo, né? Eu vou pegar o principal do texto do Durkheim. Eu sei que o texto não é um texto fácil, ele é meio insosso, ele é chato, né? Mas por que eu indiquei esse texto do Durkheim para vocês? Então fica a pergunta, professor, para que é um texto tão chato, por quê? Porque é um texto clássico, é um texto antigo. Ele foi escrito no século XIX, né? Perdão, século XIX, né? Antes do século XX.
Então, sim, é um texto clássico de sociologia, e quando vocês fazem um curso como esse, você tem que estudar os clássicos também, porque eles vão, a partir dos clássicos, você vai entender o legado histórico, o pensamento sociológico, o pensamento filosófico, etc. Né? Então, a mesma coisa quando vocês forem estudar a teoria política. Vocês vão lá atrás estudar Maquiavel, Hobbes, Montesquieu, alguns autores que ouviram falar por aí. Né? Eles são operacionais hoje? Mais ou menos, mas eles marcaram uma cultura também. Né? Uma linha de pensamento que afeta nossas vidas. Então, Durkheim foi uma grande figura, porque é uma figura que ele pensou a sociologia como uma ciência. E a preocupação dele foi estabelecer, primeiramente, um método sociológico para a sociologia como ciência, porque é necessária, e a ciência da sociedade. Embora não seja uma ciência que trabalha com as ciências naturais, né, com quantificando coisas. Apesar que a sociologia quantifica também, né, mas não da mesma forma como a matemática ou a física, etc. Né? Mas é uma ciência muito importante, porque ela nos ensina a compreender a realidade. Compreender a realidade e transformar a realidade, refletir sobre nós mesmos também, sobre a nossa conduta, sobre a cultura, sobre o trabalho, sobre a economia. Então, o Durkheim, nesse texto, ele vai analisar os fatos sociais. Tem uma observação aí para vocês, antes de entrar nos fatos sociais. Ele analisa os fatos sociais como coisas. E isso dá nó na cabeça de muita gente. Como assim um fato social é uma coisa? Coisa é uma coisa que algo que você pega na mão, que manipula, sei lá. Então, é estranho ele propor que os fatos sociais são coisas enquanto objetos de análise, não são coisas materiais. Não é difícil compreender isso. Imagine quando vocês veem uma coisa acontecendo, você fala, nossa, que coisa. Olha como coisa aparece, né? Que coisa aquilo que eu vi. Que coisa incrível isso. Olha que coisa. Então, os fatos são coisas. E quando a gente fala, olha isso, nós estamos analisando eles. Mesmo sem rigor científico, mas nós estamos analisando. Né? Então ele propõe a gente parar, analisar, observar o que são os fatos sociais, né? E a partir disso entender o significado deles, perceber primeiro o quanto o conceito de fato social como são coisas externas a nós. Né? Então, vocês viram no texto, né? Espero que vocês assistam essa aula, mas tenham lido o texto antes, né? Porque senão vocês perdem um tanto, né? Mas desde a nossa infância a gente é confrontado com uma série de comportamentos, de regras sociais, de valores e de mecanismos de coerção que nos obrigam a fazer certas coisas que existiam antes da gente. Tudo isso são fatos sociais. Então, a igreja, o sistema econômico, a educação, o que é certo, o que é errado, como você se veste. E essas coisas são exteriores aos indivíduos. Então, as pessoas acabam naturalizando isso, achando que essas coisas que o indivíduo acaba incorporando ao longo do processo de educação, na sua formação pessoal, acaba pensando que aquilo são coisas dele. Aquilo não são coisas dele, são coisas da sociedade que você incorporou, que eram pré-existentes. Então, os fatos sociais, eles têm esse caráter de serem externos, serem genéricos, se aplicam a todo mundo, e serem coercitivos. Matou essas três coisas, você já sabe o que é um fato social. Né? Ele é genérico porque é a sociedade que diz que as coisas têm que ser assim. O horário da aula é 19 horas, noturno, 8 horas da manhã, né, quando é presencial. E isso é uma regra, isso é estabelecido para toda a universidade. Né? Então, isso é genérico, isso também é coercitivo, porque você tem que estar no horário da aula, né, conforme esperado. Isso é exterior, não é você que decidiu, vem de fora. Né? Então, são fatos sociais, a partir disso você vai interiorizar isso de alguma forma. Você vai mudar seu horário que você acorda de manhã, vai para a aula, você vai se programar para a hora do almoço, para ir para o trabalho, as suas coisas. Enfim, cada um interioriza de uma forma, mas isso são fatos externos. Isso deu um exemplo banal. Um outro exemplo
exemplo para vocês, né? A política, né? Então aí temos o presidente eleito, esse presidente aí, você votou ou não nele, tanto faz. Ele é seu presidente também. Você vai ter que você vai cada um é terrorizado de uma forma, né? O Durkheim fala também em resistência. O indivíduo ele pode não aceitar um fato social. Ele pode tentar violar um fato social, uma norma do direito, uma regra, promover desobediência civil. Mas os fatos sociais, eles têm poder coercitivo. Se você viola uma regra, se você viola uma lei, você pode ser punido. Não digo nem uma regra assim do Estado, do direito, né? Mas, por exemplo, uma coisa bem mais banal. Se você vai no evento social com uma roupa que não tem nada a ver, todo mundo vai ficar te olhando, vai achar que você é doidão, vai te discriminar. Isso é um fato social, ele vai se impor sua vontade. Você vai ser punido de alguma forma. Pessoas vão se afastar de você, algumas pessoas vão ficar, sei lá, vão te achar estranho, alguma coisa vai acontecer. A sociedade tem um poder enorme sobre o indivíduo. É isso que o Durkheim ele chama a atenção. E ele vai falar o seguinte também: a dimensão psicológica, ela não vai desaparecer. Ambas dimensões, a sociológica e a psicológica, vão coexistir. A psicológica, como você vai interiorizar tudo isso que a sociedade lhe impõe, né, de maneira coercitiva. Então, isso diz respeito à subjetividade, que não é uma coisa que a sociologia vai tratar. A sociologia vai tratar da objetividade dos fatos, tentar analisá-los. A partir disso, você pode analisar culturas, valores, como existe confronto entre valores, religiões diferentes, valores culturais que mudam ao longo do tempo, as nossas relações de indivíduos, como indivíduos com o sistema econômico, né? Com o mercado de trabalho, com uma série de coisas. Tudo isso é externo a nós. Então, isso é uma coisa que vai ser objeto de estudo. Analisar esses fatos sociais, analisar a relação entre indivíduo e sociedade. E a partir daí tem todos esses desdobramentos, todos esses links que eu comentei com vocês, né? Esse é o principal, né, do Durkheim, esse texto, né? Ele vai falar algumas coisinhas também, e eu queria chamar a atenção que ele só vai definir o que é fato social no final do texto, né? Parece que ele não queria facilitar mesmo, né? Então você vai ler tudo e depois de todo esse discurso, né? Finalmente, ele vai dizer que é fato social toda maneira de fazer, fixado ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou ainda toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Ou seja, aquilo existe independente do que você goste ou não. Como você vai interiorizar é uma outra coisa. Então, o fato social, ele fala em maneira de fazer, né? É um agir externo nosso. É algo que vem de fora. E é algo que não é uma coisa natural, não está na biologia. É isso que é importante a gente destacar, né? Para finalizar já essa exposição, que quando a gente fala de fato social, a gente está falando de uma construção humana, de uma produção, seja através da cultura, através de mitos, através dos valores, uma produção de algo que ele externa a todos os indivíduos, mas que tem esse poder sobre cada um dos indivíduos de uma determinada sociedade, né? Tem autores que tratariam isso de uma outra forma. Tem um autor que o pessoal fala muito dele, né? Que é o Harari, que ele escreveu aquele livro Sapiens, e que é o historiador, né? E eu tenho lido ele agora esses dias aqui. Ele é muito polêmico em algumas colocações, né? Mas ele vai falar exatamente que o que nos diferencia, o grande salto, né, da evolução do ser humano, que diferencia das demais espécies, é o fato de a gente criar mitos, acreditar em mitos, nossa capacidade de acreditar. A gente criar um estado, uma abstração, e a gente viver sob essa abstração, né?
O Estado é uma coisa que a gente criou. Instituições como casamento, os tabus de alimentação, tabu sexual, comportamentos, coisas que estão na religião, tudo isso foi criado. E isso permitiu fazer uma série de pactuações, a gente se comunicar com outras sociedades, pactuar o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode ser feito, né? Se organizar como sociedade. Alguns foram bastante úteis também. Mas o que importa é que tudo isso são criações dos seres humanos e que são externas a nós. E cada geração ela herda essas instituições, a gente chama de instituições também para isso, né? Embora não sejam físicas, né? E claro que elas vão se transformando ao longo do tempo, mas de uma maneira muito lenta. O Durkheim chamaria isso aí de tudo esse conjunto de coisas de fatos sociais. A gente tem que lidar com os fatos sociais. Sempre tem fatos novos que eles são capazes de transformar a sociedade também. E que varrem a sociedade, as mentes, movimentam de uma maneira incrível, né? O coronavírus é isso, é um fato social, o coronavírus. E é uma coisa muito maior, muito além de nós, né? Cada um interioriza de uma forma isso. Que vai causar consequências sociais, consequências econômicas, etc. Né? E isso é, agora voltando para o contexto nosso, já que citei o coronavírus, né? Para os sociólogos é uma coisa incrível analisar isso como o que está acontecendo como um catalisador de transformações enormes na nossa sociedade, né? De desafios também. E a gente está vendo coisa acontecer que a gente não imaginava que ia acontecer numa escala. Como, por exemplo, transferência de renda, programa de renda mínima, né? O que era uma ideia que ninguém levava muito a sério, agora é uma necessidade. E o que pode ser uma coisa passageira virou um experimento de massa, que talvez pode ser que venha para ficar também. A gente não sabe, né? Então, tudo isso são fatos sociais que são super interessantes para a gente analisar. O Durkheim, se estivesse vivo hoje, né, ele estaria fascinado com tudo que está acontecendo na sociedade globalizada e com esses fatos sociais com um alcance gigantesco, né? E que são interiorizados, né, esses fatos de diferentes formas. No caso do coronavírus, aqui no Brasil tem uma certa disputa, mas tem um movimento aí, né, que se alinha à questão das pessoas terem que se isolar mais, etc., né? E a gente está pensando uma série de soluções também para todos os problemas que virão nos próximos meses, né? Então, esses fatos sociais, eles se impõem a nós. Eles se impõem, vão muito além da nossa força. E eles são, portanto, um objeto de estudo muito interessante para todos os cientistas da sociedade. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aí, tá? E nessa semana, eu pensei, não dá para vocês um exercício. Vocês vão ter que ler o texto. Eu acho que o exercício que eu vou colocar para vocês, não é para submeter, mas que vai estar lá, é vocês compreenderem o que é fato social. É basicamente isso, compreender esse conceito. Não precisa me dar mais nada, tá? Então é isso. Tchau, gente.